Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais uma disciplina. Estamos agora iniciando a unidade 1, Introdução à Administração Estratégica. Essa unidade vai ocorrer do dia 22/8 até o dia 18/9. Então, atenção nas datas. Para iniciarmos essa aula, eu gostaria de chamar a atenção a alguns pontos que eu chamo até importantes do ponto de vista de esclarecimento. Por exemplo, o primeiro, nós vamos adotar a palavra administração estratégica como sinônimo de planejamento estratégico e vice-versa. Autores também que chamam essa disciplina de gestão estratégica. Mas nosso intuito aqui não é polemizar a situação. Estamos adotando a nomenclatura, então, de administração estratégica como sinônimo de planejamento estratégico. Pois bem, então vamos dar efetivamente início nesse slide seguinte, onde eu coloco duas situações bem distintas. E dentro desse slide você pode observar o que mudou. Eu tenho aqui na figura o passado, o presente e o futuro. E no meio de tudo isso, no presente, as mudanças que requerem das organizações uma necessidade de se adaptar a essas mudanças. Nesse sentido, vamos pensar um pouquinho. Como é que era no passado? As coisas eram tanto quanto estáveis. Você entrava num emprego e dificilmente você saía. O cara ficava um par de décadas, se assim posso dizer, até quase se aposentar. Hoje em dia, se você não se atenta às mudanças tecnológicas, culturais e etc., você não está sempre se atualizando, essas mudanças requeridas pelas organizações dão aos novos profissionais a visão de dinamicidade, da necessidade de você estar acompanhando essas mudanças para que você tenha aquilo que eu chamo de empregabilidade. No mundo dos recursos, por exemplo, antes as coisas eram mais abundantes, sobravam situações. Eu me lembro quando eu entrei na Embratel, nos anos 80, tinha até lanche pago pela companhia. Eu saí de lá, nem ticket mais tinha. Ou seja, preste atenção como as coisas vão mudando. E aquilo que no passado era abundante, hoje está cada vez mais escasso. Isso faz com que nós, enquanto gestores dessas organizações públicas, tenhamos que nos ater a essas situações a ponto de rever até que ponto eu, diante dos meus recursos escassos, vou conseguir conduzir essa organização a ponto dela se tornar cada vez mais efetiva. Diante disso, podemos concluir que as mudanças nesse contexto são constantes. A todo momento é coisa nova entrando no mercado. Mas gerenciar a estratégia não é promover mudanças a todo momento, e sim determinar o momento certo, quando efetivamente eu vou ter que mudar. Porque toda vez que você muda, você impacta em mexer com o status quo da organização. Você vai mexer com pessoas, vai mexer com recursos estratégicos, que muito embora o poder esteja na sua mão de fazê-lo, é complicado, porque nem sempre você vai conseguir trabalhar isso de uma forma tranquila. Por isso, determinar o momento certo é primordial para darmos seguimento às organizações. Então, o que vem a ser planejamento? Planejamento é uma base de gestão de funções que implica a formulação de um ou vários planos detalhados para conseguir um perfeito equilíbrio entre o que se quer e o que se pode, ou seja, o equilíbrio entre as necessidades e as demandas como recursos que se dispõem. Antes de avançarmos nessa questão do planejamento, é bom já pontuarmos o que vem a ser necessidades, desejos e demanda. Existe diferença entre os conceitos? Sim, existe. Eu poderia dizer que necessidade é o estado de privação físico ou mental do indivíduo. Por exemplo, fome, sede. Estou passando necessidade, estou passando privação. Do ponto de vista dos desejos, eu poderia dizer, bem, desejos são as necessidades moldadas pela cultura local. Todos sabem que na Índia eles cultuam a vaca como animal sagrado. Se você está passando necessidade e você é um hindu praticante, você pode estar com fome, mas você não vai enxergar no animal vaca um alimento, porque você enxerga ali um Deus. Então você nota que os desejos eles são moldados pela cultura local.
Aí você deve estar me questionando, poxa, mas por que o professor está questionando isso? Eu estou te questionando porque é importante. Já que vamos trabalhar com as organizações, nós temos que entender quais são as necessidades, desejos e as demandas das sociedades, para que nós, enquanto gestores públicos, possamos saber como adequar nossas organizações, os nossos projetos a esses conceitos que eu acabei de colocar. Para finalizar esse primeiro momento, demanda. Demanda são as necessidades e desejos suportadas pelo poder de compra. Agora fiquei claro quando eu entendo que demanda tem a ver com poder e querer. Não basta querer, eu tenho que ter condições de suportar isso. Muito embora saibamos que trabalhamos nos órgãos públicos, há uma dificuldade muito grande desses recursos, por isso que nós temos que saber, dado esse princípio que eu abordei no slide anterior da escassez, é saber em que momento, ou quando que eu tenho que aplicar esse recurso para promover a satisfação da sociedade. Bem, vamos em frente. Por exemplo, aqui no próximo slide você pode observar o conceito dessa palavra planejamento diante de umas notícias, né? Hospitais claros, inacabados, etc. Aí se pergunta, o que faltou? Por que a coisa não aconteceu? Várias são as possibilidades. A falta desse planejamento dentro do serviço público pode ser um dos fatores que impactou nisso. Você acaba planejando uma coisa e daqui a pouco as situações mudam, há uma descontinuidade de ações, etc., e acaba implicando no descontinuamento de determinadas situações que acabam gerando insatisfação na sociedade. Ok? Não vamos entrar aqui no mérito, possivelmente foi desvio de recursos, etc. Também, não vou negar que isso pode acontecer. Mas agora os órgãos de controle, diante dessas situações, estão cada vez mais atuantes. E com certeza isso vai ficar cada vez mais difícil. Então, dada a importância do tema em questão, vamos entender as origens, ou melhor dizendo, como se deu o processo de evolução do que nós vamos chamar de pensamento estratégico. Diante disso, duas correntes emergem. As que consideram os eventos acontecidos ao longo dos anos ou décadas e aquelas baseadas nas escolas do pensamento estratégico, desenvolvido ao longo do tempo. Tá? Algumas premissas nesse sentido é interessante pontuar. A primeira fase, por exemplo, a fase do planejamento financeiro. Planejamento financeiro, pelo nome já dá para entender que dentro dessa perspectiva dessa escola, tudo voltava-se a atender o que estava no orçamento. A realização do orçamento anual era, sem sombra de dúvida, o ponto-chave dessa escola, cumprir o que estava orçado. O bom gestor era aquele que fazia isso. Cumpriu o que estava no orçamento. Tudo que você fizesse, faltasse dinheiro, alguma coisa, implicava em sanções futuras. Por isso, a premissa básica dessa escola era o controle financeiro. Não obstante, numa segunda fase, eu poderia dizer que o ponto de partida para cumprir ali era fazer uma boa previsão. E essa previsão nascia justamente da necessidade de se fazer uma análise ambiental. E quando eu falo análise ambiental, já adianto a vocês, não é análise só do aspecto interno da organização, do órgão público, mas também e principalmente dos fatores macroambientais externos que impactam diretamente nessas previsões que eram feitas diante da necessidade de estabelecer um planejamento plurianual. Para tanto, a alocação desses recursos à época era um tanto quanto estática. Hoje você já sabe que a gente já pode, em determinados momentos, fazer um remanejamento, etc. Mas naquela época não. Então o grande foco dessa segunda fase era tentar prever o futuro. E como é que se faz uma previsão de futuro, professor? Com uma bola de cristal? Eu vou dizer, não, claro que não. Esse planejamento que nós estamos discutindo aqui, senhores, é feito através de um estudo científico, onde o gestor vai lançar mão de matrizes. O que são essas matrizes, professor? Bem, matrizes são, na realidade, ferramentas utilizadas pelos gestores para o diagnóstico. Assim como o médico, ele não
Em determinado momento, um paciente reclama de dor no braço, levou uma queda. O que o médico faz? Pede, meu amigo, vá tirar um raio-x. O raio-x é um exame. E esse exame, do ponto de vista do gestor, é utilizado uma matriz, a exemplo que nós vamos trabalhar aqui no nosso curso, matriz SWOT, que ela vai dizer, ou vai tentar nos alertar o que efetivamente está acontecendo do ponto de vista interno e do ponto de vista externo. Por isso, poderíamos dizer que com base nessas ferramentas, tentava-se prever o futuro. E essas ferramentas vão ser efetivamente introduzidas nas próximas escolas. Agora vamos resgatar um pouquinho do nosso caderno digital? Convido a vocês a darem uma lida para que a gente possa interagir entre a nossa aula do PowerPoint com o caderno, tá bom? As características das escolas de pensamento estratégico, tomando assim como base a visão de Mintzberg e Lampel, eles afirmaram que são 10 os pontos de vista diferentes sobre o que a gente vai chamar de escola do pensamento estratégico. Então vamos ver um pouquinho. Algumas dessas escolas, comumente, a gente pode ainda ver algum reflexo das contribuições dessas escolas nos dias atuais. Tá bom? Então fique atento nas principais que nós vamos abordar aqui. A primeira é a escola do design. A formulação de estratégia é vista como um processo de concepção. Concepção por quê? Porque pensava-se que um bom desenho da arquitetura organizacional, dos processos, etc., poderia mitigar qualquer tipo de problemas futuros. Tá? A próxima escola é a escola do planejamento. Essa escola ela teve como base a formulação de estratégia e, nesse momento, vista como um processo formal, aonde todo gestor, na medida do seu conhecimento de estratégia, traçava esse diagnóstico, por isso a palavra planejamento ela envolve esse diagnóstico, um processo onde você tinha os insumos, o processamento e o produto final. E isso tudo requeria uma situação, uma necessidade de se estabelecer uma leitura da saída para que você possa fazer o que a gente viu lá na teoria da administração como retroalimentação. Visto aqui, então, como um processo contínuo, formal. A próxima escola aqui é a escola do posicionamento. A formulação de estratégia é vista como um processo analítico. Olha só, agora vamos entender. Com base na escola anterior, era necessário fazer uma análise contextual para saber se aquele posicionamento da minha organização diante das demandas está refletindo aquilo que foi planejado. Por isso que essa leitura que nós vimos aí anteriormente, que foi começada lá na escola do planejamento, ela recai na escola do posicionamento à base de um processo mais analítico. A próxima escola, a escola empreendedora. Na escola empreendedora, pelo nome já dá para entender o que a gente quer dizer, é vista aqui como um processo visionário de tentar atingir novas metas, novos mercados, novos contextos que anteriormente ainda não se tinha trabalhado. A próxima escola cognitiva. A formulação de estratégia é vista como um processo mental. Cognição tem a ver com essa parte de pensamento, de discussão, do mundo das ideias, etc. Muito embora algumas dessas escolas, como eu falei anteriormente, ainda tenham reflexo nos dias de hoje, algumas características dessas escolas foram deixadas como um livro interessante para vocês abordarem essa temática, até como uma leitura complementar, seria o livro da FGV, um livro que é uma coleção muito boa, são 10 livros de administração, cada um pautando um tema, um trabalha marketing, outro trabalha RH, e tem uma que vai trabalhar essa parte de estratégia, de administração estratégica. É uma coleção que custa em média uns R$20 cada livrinho, coisa. Mas é interessante, porque ela tem um determinado momento que ela aborda essas características e aponta para cada década que essas escolas que estão sendo abordadas aqui, elas vigoraram. E quais foram os problemas, os entraves que elas tiveram, que a gente vai chamar de gargalo, tá bom?
Vamos lá, a próxima escola é a escola do aprendizado. A formulação de estratégia é vista como um processo emergente. Por que emergente? Porque você, e o nome não está à toa aí, aprendizado, porque toda vez que havia uma coisa nova, um desafio novo, você acabava aprendendo, principalmente com as situações novas. Então ele diz, olha, planejamento nesse ponto de vista dessa administração estratégica é um aprendizado contínuo. A cada momento, dadas as mutações no ambiente externo das organizações, há uma necessidade das organizações se adaptarem. E com isso nós estamos toda hora aprendendo. Eu me lembro quando eu comecei, e a minha primeira pós-graduação foi nesse sentido, aprender a questão da qualidade total. E eu fui fazer uma especialização em gestão pela qualidade total. Por quê? Porque esse aprendizado era requerido, era o momento das organizações enxergarem que precisava mexer nos processos. Era crucial para as empresas promover, do ponto de vista da organização, a estabelecer padrões de processo de fabricação, padrões de processos fabril, por assim dizer, e outros processos que depois vieram à tona. Mas esses processos padronizados, dentro da perspectiva de qualidade, ele não começava dentro da sua organização, começava desde a escolha do fornecedor. E a cada vez que você tinha que escolher um novo fornecedor, você tinha que dizer, olha, esses são os padrões de qualidade. E as empresas tinham que aprender a como trabalhar daquela forma para poder atender aquela organização. Eu me lembro que certa vez eu fui levar uma turma de alunos lá na Recofarma. Para quem não conhece a Recofarma aqui é a Coca-Cola, é a fábrica realmente da Coca-Cola. E eu estava com os alunos lá na entrada, poucos alunos, que a gente iríamos fazer uma visita técnica naquele momento. Já começou por ali, né? O nosso crachá só nos dava acesso a determinados setores por onde nós tínhamos previsto a nossa entrada. Mas o que me chamou a atenção não foi isso. Foi que um determinado caminhão de um determinado fornecedor da Coca-Cola não pôde adentrar na fábrica porque, adivinhe, o pneu estava slick. Slick é aquele pneu careca, né? Vulgarmente falando. E o guarda não deixou. Mesmo sabendo que aquilo poderia impactar no não abastecimento da linha naquele momento, ele disse, não, o senhor não pode entrar porque isso fere aos nossos princípios de qualidade e de segurança, estipulados no padrão que o senhor recebeu. E ele teve que voltar. Isso tudo, senhor, é um aprendizado, tanto do ponto de vista das organizações, dos fornecedores, como da nossa própria organização. Porque em um determinado momento, nós vamos ser cobrados por isso. A outra escola, a escola do poder. A formulação de estratégia é vista como um processo de negociação. Beleza? Que tipo de negociação? Existem dois tipos de negociações, senhores. As negociações internas e externas. Dada essa situação, começamos a enxergar os processos, uma relação entre clientes e fornecedores. Não do ponto de vista externo, vamos pensar do ponto de vista interno. O meu órgão fornece determinado insumo, um relatório, alguma coisa para um determinado órgão. Eu sou fornecedor e ele é o meu cliente. Então, quando você pensa desta forma, em determinado momento, essa negociação há de se levar em conta o poder que existe entre essas negociações, o poder de barganha entre essas organizações e internamente também. A escola cultural, a formação da estratégia é vista como um processo coletivo. Por quê? Porque entende-se que se estabelece uma cultura, organização, quando estabelece missão, visão, princípios e valores, nós vamos pegar um aprendizado coletivo, que esse aprendizado coletivo deve ser não só colocado no papel, mas internalizado como sendo a prática daquela organização. Nós devemos entender esse processo coletivo e dizer que aquilo faz parte da cultura da organização e, como tal, tem que ser respeitada e, acima de tudo, praticada. A outra escola, a escola ambiental, a formação de estratégia é vista como um processo reativo. Por que reativo? Porque, do ponto de vista interno da organização, nós conseguimos, até certo ponto, administrar. Se eu tenho um determinado funcionário que não dá conta do
da situação, eu posso remanejar para outro setor, organização, eu posso demitir, eu posso, sei lá, contratar. Eu tenho poder de decisão interno. Mas, quando eu pego essa escola do ponto de vista externo, macroambiental, eu sou engolido por esses processos. Ou você acha que essas mudanças não ocorrem? Ocorrem. Por que reativo? Porque a gente reage a uma situação externa. Por exemplo, a mudança tecnológica. O que será que aconteceu com algumas empresas? Vocês lembram da Kodak? Deixa eu ver outro. Sem ser a Kodak. A Kodak é um bom exemplo até para pensar um pouquinho. O que aconteceu? A mudança tecnológica estava saindo dos filmes de rolo para os memory stick, aqueles cartõezinhos digitais. Se você não reage a essas mudanças oriundas do macroambiente, essas mudanças ambientais, você vai ser engolido pelo processo. O que aconteceu com a Olivetti, que fazia máquina de escrever, de datilografar, né, na época? Com o advento dos computadores pessoais, saindo daqueles mainframe, que eram computadores do tamanho de uma sala de aula, foram migrando para os computadores pessoais, esses que nós utilizamos, houve uma necessidade de você enxergar que aquele produto poderia substituir o seu. E se você não se adequasse a isso, você ia perder espaço. O que a Olivetti fez? Ela fez uma máquina de datilografar elétrica. Beleza, muito legal. Tinha até backspace, poderia voltar, apagar alguma coisa. Mas com o tempo, os aplicativos e outras coisas mais acabaram ingressando nesses computadores pessoais, a ponto de fazermos planilhas, aulas, etc, etc. Coisa que uma máquina de escrever daquela época não teríamos a mínima condição de fazer. A última aqui é a escola de configuração. A formulação de estratégia é vista aqui como um processo de transformação. Por que transformação? No mundo, já dizia o pensador, nada se cria, tudo se copia, tudo se transforma. Então, essa configuração nova faz com que nós estejamos sempre nesse processo de mudança, de transformações. E as empresas têm que enxergar esse processo de transformação e ver em que momento eu tenho que configurar, reconfigurar todo o meu processo fabril de gestão a ponto de me adequar às demandas macroambientais.